Lucas capítulo 19, versículo 1 em diante. Amém, irmãos? Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Então ele se hospedou na casa de um pecador, o povo dizia. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos orar que o Espírito Santo fale conosco, para que possamos sair daqui não da mesma maneira que entramos, mas transformados pela palavra de Deus. Pai, nós louvamos a Ti, Senhor. Nós estamos diante da Tua palavra, que nós sabemos, ó Pai, que ela é inspirada por Ti, ó Deus. E nós queremos ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, e que o Senhor possa estar abençoando famílias, ó Pai. Famílias, ó Deus, que sejam restauradas, famílias que sejam abençoadas pelo Senhor, ó Pai. E que em nome de Jesus, ó Deus, Satanás deixe as famílias em paz. Que Satanás, ó Pai, caia por terra todo o seu intento, ó Deus. Tudo aquilo que ele vem contra a instituição criada pelo Senhor. Que caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor seja engrandecido e exaltado nesta hora e na nossa família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui que vai falar sobre Zaqueu, e a gente sabe que Zaqueu ele tinha uma pequena estatura, baixa estatura, então ele era um baixinho, né? E as pessoas gostam de brincar sobre isso. E Zaqueu, quando fala que ele é o chefe dos publicanos eram pessoas que cobravam impostos. E quem cobrava impostos, às vezes, eles pegavam um pouco a mais. Por isso que ele não era bem visto na sociedade judaica, ele não era bem visto, porque ele era um chefe dos publicanos, daqueles que recolhiam impostos para os romanos. E Zaqueu, então, ele corre à frente da multidão, como ele era baixinho, Jesus não podia vê-lo. Agora imagine você, um homem corajoso, porque para estar no meio da multidão, um camarada que roubava das pessoas, na verdade, e está ali no meio do povo, ele poderia ser lixado, ele poderia apanhar no meio da multidão ali. E ele teve essa coragem. Agora imagine você, ele sobe numa figueira brava que devia ter mais ou menos uns 10, 12 metros de altura, porém as suas galhas eram baixas, dá para ele subir. E quando você está no meio de uma multidão, você olha por cima, você não fica olhando às vezes para cima, o que está acontecendo. Você olha a multidão. E Jesus, ele percebeu a presença de Zaqueu, porque Jesus era Deus e automaticamente onipresente e onisciente, ele percebeu, ele viu Zaqueu. E ele pediu para Zaqueu descer depressa, que ele tinha um plano para ele, um propósito para ele. Hoje eu vou estar na sua casa, convém, em outras versões, que eu esteja na sua casa hoje. Então no texto que nós encontramos aqui, nós vemos uma expressão única, que Jesus, em relação à família, ele chama atenção no Novo Testamento. Hoje convém eu ficar na tua casa. Na tua casa. Por que nós estamos dizendo isso? Que o tema é quando Jesus visita a nossa família. Porque quando Jesus visita e ele fica, Jesus ele não vem para impactar, ele vem para transformar vidas. Vida individual. Uma vida, quando reunida, um indivíduo no coletivo, aí sim uma família que haja transformação na família e passa essa transformação na sociedade. Então isso é muito importante. Não é apenas somente uma família que tem lá o marido, a esposa, os filhos. Não, mas de repente alguém que mora sozinho, alguém que mora com um filho, uma mãe ou um pai. Nós sabemos que há famílias desse jeito. Há famílias assim, nós sabemos. E quando nós olhamos aqui, e nós vemos que Zaqueu ele tinha uma péssima reputação entre os judeus.
Agora, imagine você, um camarada para ter uma atitude dessa. Está no meio da multidão ali porque ele ouviu falar de Jesus. E ele queria mudar a sua história, ele queria mudar a sua situação. Ele não queria mais aquilo. E hoje não é diferente. Às vezes nós olhamos pessoas, e até mesmo conosco acontece isso, nós estamos fazendo algo e eu quero mudar, eu não estou satisfeito com isso. Sabe, nós estamos caminhando na mesma coisa, a vida fica monótona, a vida fica sem graça, e eu quero mudança. E essa mudança só acontece por Cristo Jesus. Só acontece através de Deus, e essa mudança é de dentro para fora. Todas as coisas que vêm de fora para dentro é um paliativo. É para nos ajudar, mas aquilo que vai transformar, que vai fazer diferença, uma mudança, é de dentro para fora, é do interior. Amém, irmãos? A primeira coisa que nós vemos aqui, quando Jesus visita a nossa família, que as famílias elas precisam de um Salvador. Nem todas as famílias, nem todos na nossa casa são salvos. A gente sabe disso. Há famílias, aqui eu não estou dizendo somente a família núcleo, mas também os nossos familiares. Nem todos são salvos. E a gente precisa entender que eles precisam de um Salvador. Porque eles estão clamando, às vezes eu fico percebendo, adolescentes, jovens, estão em fases de transição, eles querem alguma coisa. E eles vão ouvir de quem? Esse evangelho de Jesus. O evangelho genuíno, verdadeiro. Eles vão ouvir de quem? Que eles precisam ser salvos. Nada contra a cura, isso é algo que vai vir naturalmente. Libertação, nós vamos buscar para que sejam libertos. Mas e a salvação? Nossos filhos precisam ser salvos. E eu estou pregando a palavra de Deus a eles. Nossas filhas precisam ser salvas. Nossos esposos, nossas esposas, nossas famílias precisam de salvação. Então as famílias, elas se perderam lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva já se perdeu lá. Porque elas estavam ali adorando ao Criador, adorando a Jesus, e deu ouvido a Satanás. Isso, eu vejo as pessoas brincando, né, com Eva. Se Eva estivesse hoje, eu ia bater na Eva, não sei, essas brincadeiras todas. Mas não é diferente com a gente. Quando fala algo, olha, não mexa aqui. É a mesma coisa dizer, vai lá e mexe. A gente é assim, nós somos curiosos por natureza. Então a gente não pode culpar também, porque isso acabou passando para toda a raça humana. Então quando Deus ele estabelece uma comunhão com Adão, ele sempre visitava na virada, né, da noite ali, na virada da tarde, chegava e Adão não tinha vergonha. De repente Adão começa a ter vergonha. Alguma coisa estava errada. O pecado entrou. E quando o pecado entra, nós temos vergonha da luz. Nós temos muita vergonha. E a gente não quer chegar perto de uma pessoa, por exemplo, ou até mesmo de uma igreja, até mesmo de algo que prega a palavra de Deus, porque nós estamos envergonhados. Mas tem solução para isso, tem uma saída para isso. Arrependimento. Quando nós nos arrependemos daquilo que nós estamos fazendo, a cura chega. Se eu sou salvo. Então tudo isso dá para mudar. Com a desobediência, o pecado entrou no mundo e a morte passou a reinar, que a morte é o último inimigo a ser vencido ainda. Esse é o último inimigo para ser vencido. Então a paz, a harmonia, a felicidade que reinava ali no jardim, acabou que transformando agora numa insatisfação, numa insegurança, num caos. Isso quando acontece dentro de casa é a mesma coisa. Quando há insegurança, quando o casal não está bem, o marido e a mulher que eu quero dizer, os filhos sentem inseguros. A gente sabe disso. Então essa insegurança começa a pairar dentro dos nossos filhos. Aí eu não tenho mais o acesso a ele. Outra coisa também que tem agravado esse abismo geracional. Na nossa infância era uma coisa, hoje a infância, a adolescência, a juventude é outra coisa. E às vezes eu não consigo compreender, eu não consigo entender. Aí é onde eu crio essa barreira com os meus filhos. Porque eu não entendo, eu não quero saber. Nossos pais eram assim, não sei o de vocês. O meu, por exemplo, tinha essa barreira culturalmente falando. Porque ele veio de uma geração, de uma cultura diferente, e nós viemos de outra cultura. Um exemplo, quando eu era pequeno, e eu sempre gostei muito de música, desde que eu era pequeno, ganhei um radinho do meu pai, aos 9 anos, e eu começava a ouvir música. Meu pai só ouvia moda de viola.
E eu comecei a ouvir um sertanejo mais Chitãozinho Chororó. Os mais antigos, não, os mais novos também conhecem. Um sertanejo mais avançado, né? Isso é lá por 90, um pouco antes. E eu comecei a ouvir Leandro e Leonardo, essa turma. Meu pai chegava e falava, isso é um lixo, joga isso fora, eu não vou mais te dar rádio, coisa nenhuma. E ficava criticando. Isso é uma lavagem. Eu estou dando só um exemplo, tá? Isso é uma lavagem. E começava. Aquilo ia me ferindo mais ainda. Porque eu não entendia nada também. Eu ia me fechando. Então, quando meu pai chegava, eu desligava o rádio. Não tinha fone, tinha fone, né? Era só caro. Então tinha, e aí eu criava aquela barreira. Então é um dos cuidados que a gente precisa ter. É lógico, se fere princípios é outra coisa. Aí é outra coisa, questão da imoralidade e tal. Mas se não fere, vamos tocando a vida, que a paz, a harmonia, ela precisa reinar dentro de casa. Então a família, às vezes, ela foge com medo da presença de Deus e tenta lidar com a crise a seu modo. Quando a crise se instala dentro da minha casa, como que eu lido com ela? Como que eu lido com essa crise familiar? Eu sei lidar? Eu aprendi isso na faculdade, aprendi isso em cursos? Não. Então como que eu vou lidar com isso? Só Deus para nos dar sabedoria. Então a família agora que está perdida, ela precisa de um Salvador. Assim como Jesus falou para Zaqueu, desce depressa que eu quero estar na sua casa hoje. Então famílias necessitam de um Salvador, elas precisam. E quando Jesus vai lá e conversa com a família de Zaqueu, alguns vão dizer que ele não tinha família, mas dá para perceber, Flávio José, que viveu nessa época aqui de Cristo, também falava que ele tinha uma família, não que bate o martelo em cima disso, mas geralmente ele tinha uma família. E lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, é um versículo conhecido, né? Não de todos, mas eu creio que a maioria conhece, pois todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Todos pecaram, independentemente. Então todos nós precisamos de um Salvador, da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente, Jesus morreu por nós gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção, a morte de Jesus. Lá em Romanos vai dizer sobre isso. E algumas pessoas dizem, né, porque quem escreveu Romanos foi Paulo. Paulo escreveu várias cartas do Novo Testamento, incluindo falando sobre casamento. E Paulo era solteiro. Mas olha só, quem escreve a palavra de Deus, ele não é inspirado. Quem é inspirado é a palavra de Deus. Não é quem escreve. Ele está apenas sendo usado por Deus. Que o total da Bíblia foi mais ou menos 40 homens inspirados por Deus. Para termos hoje a palavra revelada a nós. E a iluminação que quem dá, quem entende, é o Espírito Santo que dá essa iluminação. Por isso que às vezes, por exemplo, nós estamos aqui num bom número de irmãos. A palavra de Deus é pregada. Um ouve, outro não. Por quê? Por conta da iluminação do Espírito Santo. Ele vai iluminar para que eu possa ter essa compreensão, para ter esse entendimento. Então tudo isso tem a ver com a palavra de Deus também. Por isso que às vezes você conversa com a pessoa, conversa, ela não entende. Ela não entendeu nada. E você está ali conversando. Então o que eu vou fazer? Vou orar para que o Espírito Santo quebrantar o coração dessa pessoa. E ela ser salva. E da mesma forma nós devemos fazer com a nossa família, com a nossa casa. Amém, irmãos? As famílias estão perdidas e procuram encontrar um Salvador. Embora Zaqueu não soubesse, Deus já estava procurando por ele. Jesus já estava procurando por ele. Porque não sou eu, na verdade, quem procuro Jesus. É Jesus quem vem e me alcança. Essa é a verdade bíblica. Jesus vem e me alcança para a glória dele. A boa notícia é que Deus não desistiu da nossa família. Deus não desistiu. Então quem sou eu para desistir? Quem sou eu? A não ser que é algo que já, né, se um não quer, como Jesus falou aqui, devido à dureza de coração, o divórcio às vezes é instaurado ali. Mas se os dois querem, dá para restaurar. Mas independente, a gente sabe que quando o homem vai atrás, e Jesus vai atrás do homem também, e busca reconciliar consigo mesmo, quando ele fala, Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou na tua casa. E depois nós vemos aqui no versículo 7,
que todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Ora, somente Zaqueu era um pecador e os outros não eram? Hoje é diferente? Não. Porque hoje o nosso julgamento é devido a isso. Uma pessoa faz alguma coisa, ele é pecador. Aquele lá que não faz nada, ele não peca. Peca do mesmo jeito. Todos nós pecamos. O diferencial é que eu posso me arrepender e confessar os meus pecados e deixar esses pecados para alcançar a misericórdia de Deus. Então, tudo isso. Agora, a pessoa que está pecando, eu preciso ter misericórdia e orar por aquela vida, não ficar julgando. E oferecer uma solução mediante o problema. Então, Jesus é o único que pode salvar nossas famílias. Ele criou a família, que foi a primeira instituição criada por Deus. Por isso que é complicado pessoas falando mal da família. É complicado, porque Deus institui a família. O homem chega e começa a criticar a família, algumas outras coisas, e Deus vai trabalhar, Ele vai agir, não tem como. E depois, a igreja foi criada por Deus. Então, se Ele criou a família, Ele sabe como funciona. Então, Ele sabe como restaurar a nossa casa, a nossa família. Quando Jesus fala que o diabo, o ladrão, veio somente para roubar, matar e destruir, só que depois Ele fala, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém? Nós temos uma vida plena em Cristo Jesus. Mas por que às vezes eu não recebo essa vida plena? Porque às vezes eu estou perdido. Eu estou perdido e necessito me reencontrar novamente. Para isto, lá em 1 João 3,8, fala assim, para isto se manifestou o Filho de Deus, Cristo Jesus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Então, às vezes, não fica preocupado com coisas que têm vindo. Nós recebemos muitas mensagens, né, de às vezes a pessoa encontra lá uma vela lá na frente da casa, encontra uma galinha morta, encontra alguma coisa. Gente, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Muito maior, então eu não preciso ter medo de algumas coisas. Porque eu tenho o sangue de Cristo em mim. Amém? Se você tem o sangue de Jesus em você, não precisa temer as coisas que o mundo tem lançado, não precisa temer. Segundo, somente Jesus pode resolver os conflitos familiares. E acontece. Quantas vezes nós brigamos dentro de casa, e às vezes nós vamos para alguns lugares, e aí, brigado, eu vou trabalhar, como que fica a minha mente? Quando eu brigo com o meu filho, com minha esposa, com meu esposo, como que fica a minha mente? Não fica legal, a gente sabe disso. Então, depois que o pecado entrou no mundo, as relações familiares se tornaram cada vez mais conflituosas. E quando Deus chega para Adão, para cobrar uma posição dele, ele joga a culpa na Eva, na mulher. E chega na mulher, joga a culpa na serpente, no diabo. Um jogando a culpa para o outro, e ninguém assumindo a responsabilidade. Quando, na verdade, hoje, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade dentro de casa. Fazendo o nosso papel, é óbvio, mas também assumindo as responsabilidades. Agora, o homem e a mulher aqui, no jardim, estão voltados para si mesmo. E Deus? E mesmo assim, Deus teve misericórdia deles. O egoísmo e a insegurança agora imperam nas relações, a ponto de ambos estarem dispostos a fazerem tudo para sacrificar e também prevalecer o seu ponto de vista, somente eu estou correto. Numa discussão, num conflito familiar, eu estou correto, e a outra pessoa? Tem os dois lados da história. Por isso que às vezes a gente precisa tomar muito cuidado com conselhos de quem não entende das coisas. Isso aí vai gerar mais dúvidas no casamento, na família, porque ouviu, então aquilo ficou na mente. É verdade, eu vou fazer isso. Ela anda, né? Tem tantas aí, ó, por aí, ou tem tantos por aí. Ah, meu filho quer saber, aquele que se lasque. Não é por aí. Porque, como nós já falamos, criação de filhos e educação no casamento dá trabalho. Mas não é um trabalho impossível, não é um trabalho difícil, dá para fazer. É que às vezes nós não queremos essa disposição, esse sacrifício. Por conta da dureza, como eu falei aqui, às vezes o divórcio se tornou mais viável, dá menos trabalho. Então, se dá menos trabalho, vamos por esse caminho. E hoje nós vivemos numa sociedade que nós não conseguimos nem ouvir um áudio mais, né? Gente, hoje, se eu não consigo assistir um filme, porque às vezes eu vou pulando para ver o final,
Se eu não consigo ler um livro, que eu pulo as partes do livro, como que vai acontecer daqui para frente? Isso gera uma ansiedade em nós tremenda. Isso aí vai dificultando na nossa família, porque nós vamos nos tornando cada vez mais imediatistas. Então, muitos conflitos acontecem dentro da nossa alma. E Zaqueu aqui, que significa reto ou justo, mas a sua vida, por anos tinha sido o oposto. Ele não estava sendo reto e não estava sendo justo. Esse camarada aqui estava roubando seus próprios irmãos, com impostos a mais, e com a sua diferença financeira, construía a sua riqueza à custa do sofrimento do povo. Que o povo sofria, porque tinha que dar dinheiro a mais para esse cobrador de impostos aqui. E somente Jesus podia libertá-lo daquela vida. Somente Jesus. E ele tornara-se escravo de sua própria cobiça. Aqui no caso Zaqueu. E às vezes nós estamos sacrificando a nossa família por conta da nossa cobiça. É trabalho, 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 não para. Isso não acaba nunca. A gente precisa administrar o nosso tempo. Nós precisamos administrar nossas finanças. Mas eu já estou devendo muito. Sim, mas vamos trabalhando até normalizar. É assim que funciona. Mas eu preciso querer, eu preciso tomar o primeiro passo. Então não vai, às vezes, resolver ficar somente trabalhando. Há tempo para tudo. Eu posso ter um momento de trabalho, 2 trabalhos, de repente, não tem problema. Mas ficar isso a vida toda e deixando a obra de Deus, deixando a família, isso não dá certo. Eu estou dizendo isso para aqueles que vão casar também. Dá para já entrar no casamento sabendo de algumas coisas. Sabendo que isso, às vezes, não vai ser bom, não vai ser benéfico. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 14, fala assim: porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos se fez um, e tendo derrubado a parede da separação, que estava no meio, que seria a inimizade, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E depois Paulo fala: tende em vós o mesmo sentimento um para com os outros. Eu tenho tido empatia dentro de casa? Eu tenho promovido um ambiente agradável dentro do meu lar? Tudo isso acomete a nossa família, as nossas vidas. Então, quando Jesus ele visita a nossa família, ele transforma. De repente, eu me perdi no meio do caminho, mas há salvação, dá tempo de fazer as coisas ainda. E o terceiro, somente Jesus pode realizar a verdadeira transformação. Sabe o que acontece? Hoje nós ouvimos muitas vozes vindas de fora, do mundo, e nós desacreditamos na palavra. Nós desacreditamos. Nós falamos no nosso tempo de oração, sexta-feira, sobre Mateus 7,7. Quando eu bato na porta, quando eu bato a porta para Jesus, Ele me encontra. Eu busco esse Deus. Eu vou ao encontro desse Deus, quando eu já sou salvo também. Então, somente Ele. Aí nós vemos aqui que, com alegria, Zaqueu recebe Jesus em sua casa, e no determinado momento ele fala: olha, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E Jesus começa a perceber, lógico, já percebia, que ele estava arrependido. Ele já estava arrependido. Então, verdadeiro arrependimento na vida daquele homem. Porque no versículo 9, Jesus fala: hoje houve salvação nesta casa. E aquelas pessoas que estavam criticando que Jesus foi comer na casa de um pecador? Jesus não estava preocupado com isso, porque Jesus já sabia que havia muitos religiosos ali, que era só uma casca, não tinha de fato uma transformação. Depois dos arrependimentos dos seus pecados, Deus opera a fé para a salvação no coração de Zaqueu. Como eu falei aqui no início, enquanto as soluções humanas propõem mudanças de fora para dentro, Jesus trabalha de dentro para fora. Aí eu começo a mudar, eu começo a ficar mais empático, suscetível à minha família do que outras coisas. Mas eu sou muito nervoso dentro de casa. Eu posso procurar ajuda, não é errado. Procurar ajuda médica também não tem problema nenhum, porque hoje a irritabilidade está em alta, a gente sabe disso. Muitas outras coisas, isso ajuda, irmãos.
isso ajuda a fazer muitas outras coisas também. Jesus faz uma transformação completa e não apenas uma mudança. Nossa, hoje o meu esposo, ele foi à igreja, voltou transformado, e no outro dia fazendo a mesma coisa. Isso não é mudança, não é transformação, ele teve uma mudança apenas, rápida. Mas essa transformação que Jesus faz, ela é duradoura. Então, algo impossível ao homem, que somente Jesus pode fazer, transformar o homem, transformar a sua família. Olha só o que diz Lucas 19:10, se você está com a sua Bíblia aberta aí. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha que interessante. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Somente sobre salvação? Sim, não somente. Aqui é uma realocação de lugar. Ele veio buscar o que estava perdido. De repente, pessoas da nossa família estão perdidas. Alguém já ficou perdido aqui em outra cidade, em algum outro lugar? Já ficou perdido sem GPS? Épocas que não tinha GPS, né? E a gente fica perdido. O que acontece? Precisa de uma orientação de alguém. Precisa de uma direção de alguém para entrar no caminho novamente. É isso que o versículo está dizendo no grego aqui, falando. Pois o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. De repente, hoje, eu não sei o que fazer. Eu estou buscando várias coisas por aí. Eu não consigo achar. Mas deixa eu falar algo para você, até quem nos assiste também. Somente Jesus pode salvar você e a sua família se você ainda não é salvo. Amém? E trazer a cura, trazer a libertação para a nossa casa, para a nossa família, que aí nós vamos ver coisas maravilhosas acontecendo dentro da nossa casa, Então comece hoje mesmo orando por sua casa, por sua família, pregando aos teus filhos. De repente, se dá para você conversar com ele, prega arrependimento, prega o evangelho a eles. O que é o evangelho? É as boas novas. No momento certo você verá uma grande transformação na sua família para a glória de Deus. Amém? E a gente crê nisso, a gente crê que Deus pode transformar a família, somente Ele. Não adianta eu ficar buscando coisas aí fora, não vai resolver. Jesus pode trazer uma transformação na sua vida, nós cremos nisso. Vamos colocar em pé em nome de Jesus? Tem um louvor que vai ser colocado, que fala sobre quando a nossa família está aí, nós estamos de joelhos, orando, clamando a Deus, por nossas casas, por nossas famílias. Sabe, de repente alguém que está sofrendo lá na sua casa, que você está lembrando agora, coloque essa pessoa diante de Deus, ore a Ele, ore ao Senhor para que tenha misericórdia da tua casa, da tua família. Senhor, abençoa a minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Sei que problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente, minha casa vou guardar, de joelhos te ofereço o meu lar. Faz a minha casa, Senhor, faz da minha família
Faz da minha casa tua casa, Senhor. Declare isso em nome de Jesus. Faz da minha família, Aleluia, Pai. a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa, faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está Aleluia, Pai. de pé. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos nessa hora. Comece a orar por tua casa, por tua família. Comece a orar por aqueles que estão, não sei o que está passando sobre a sua casa. Quem sabe você tem netos, netas, sobrinhos. Que você possa estar orando por eles nessa hora, em nome de Jesus. Comece a clamar a Deus. Sabe que nós queremos ter uma família feliz, uma família funcional. Nós queremos a saúde dos nossos filhos, a saúde da nossa família. E que Deus venha nos abençoar como casa, a família da fé. Nós temos irmãos abençoados também. Que nós possamos e podemos contar uns com os outros, em nome de Jesus. Comece a clamar ao Senhor. Ore a Ele nesta hora. Porque Deus pode fazer, basta eu apenas acreditar. Basta apenas acreditar que Deus está conosco. Deus está fazendo o impossível na nossa família. E toda ação, todo intento do diabo caia por terra em nome de Jesus. Nós cremos que Deus, Ele está acima de tudo. E Ele está fazendo muitas coisas por nós, por nossa casa. Clame a Ele. De repente alguém que não conhece a Cristo, que nessa hora coloque esse nome diante do altar do Senhor, para que Deus tenha misericórdia, essa pessoa possa se achegar a Deus, a Jesus Cristo nessa hora. Que haja uma transformação. Você é um canal de bênção onde você está. Deus quer te usar onde você estiver. Seja esse canal de bênção, se coloque na presença do Pai. Muitas vezes nós temos famílias disfuncionais. Eu sei que é difícil isso, mas Deus quer te usar. Deus quer te usar e quer trazer cura para o teu coração. Perdoe, quem sabe você está passando momentos de dificuldades até hoje. Sabe, coloque diante de Deus, seu Pai, sozinho eu não consigo, mas eu quero perdoar essa pessoa. Eu preciso, não para que eu possa ter paz, mas porque isso é bíblico. Isso é bíblico. E você vai ver como que as coisas vão mudando na sua vida. E eu oro para que Deus te use grandiosamente na obra dEle, para que você possa ser um canal de bênção, um agente do Senhor aqui nessa terra, para causar transformações em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor. Obrigado, ó Pai, por cada vida aqui presente, por aqueles que nos assistem. Obrigado, ó Deus, porque este mês que nós dedicamos à família, Pai, nós cremos que assim como o Senhor instituiu essa família, cada família, o Senhor há de estar sempre, ó Deus, permanecendo, ó Pai, em cada casa, visitando famílias que ainda não Te conhecem, ó Deus, para que possa, ó Pai, ver que muitas coisas o Senhor tem por nós e por nossas casas, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Abençoe cada oração, ó Deus. Esteja respondendo de acordo com a Tua vontade, ó Pai. E nosso desejo é de ter famílias vitoriosas, famílias abençoadas. Que em nome de Jesus nós possamos ver, ó Pai, famílias abençoadoras também, sendo abençoadas e abençoando outras famílias. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Sentam só um pouquinho por gentileza, já estamos finalizando já.
E nossos cultos aos domingos, às 9 e 19 horas, com o máximo de cuidado também. Sem aglomeração, por gentileza, né? A gente pede sempre isso. E minha esposa vai orar pelas famílias. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus? Amém, irmãos? Vamos orar por nossas casas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, como seu povo, como a Sua igreja, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, cada vida aqui presente, Senhor, cada família que nesse momento está nos assistindo, Deus, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, suprindo, Senhor, as suas necessidades físicas, espirituais, financeiras, emocionais, ó Deus, que o Senhor possa estar visitando cada coração, levando do seu alívio, Senhor, do seu conforto, ó Deus, que nós possamos, Senhor, descansar, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, Senhor, por mais que nós ouvimos, ó Deus, notícias ruins, nós sabemos que o Senhor é Deus, nós sabemos que o Senhor, ó Deus, nada acontece sem a Tua permissão, e que nós, ó Deus, como seus filhos, possamos descansar, confiar, que ensina-nos, ó Deus, a cada dia a viver uma vida, Senhor, que agrade ao Senhor, que nós possamos, Senhor, nesses dias difíceis, testemunhar do Seu amor, testemunhar da Sua glória sobre as nossas vidas, Senhor, ensina-nos, ó Deus, a cada dia, Senhor, a viver uma vida, Senhor, que glorifique o Seu nome, ó Deus. Que tudo aquilo, Senhor, que não vem do Senhor, Senhor, que todo levante de Satanás, Senhor, venha cair por terra em nome de Jesus, Senhor. Abençoe, Senhor, as nossas casas. Senhor, acampe os Seus anjos, Senhor, ao redor de cada lar aqui representado, ó Deus. Derrame da Tua graça, da Tua misericórdia. A Tua palavra diz, Senhor, que o Seu povo se humilhar diante do Senhor, o Senhor ouvirá, Senhor, o nosso clamor. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem cuidado da Tua igreja, Senhor. Leve, Senhor, do Seu conforto, Senhor, aqueles corações que têm sofrido, Senhor, a perda dos seus queridos, que o Senhor esteja com cada um, fortalecendo, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa revigorar a força de cada um, e que cada um, Senhor, continue, Senhor, confiando, Senhor, firme no Senhor, ó Deus. Deus, eu lhe peço neste momento, Senhor, pela vida da irmã Vilma, que o Senhor possa estar visitando ela neste momento, colocando as suas mãos de poder sobre o seu físico, restaurando, Senhor, tirando toda a dor, todo o mal-estar, Senhor, que ela venha sentir, Senhor, do seu renovo, Senhor, em nome de Jesus. Cuide da tua filha, Senhor, restaure, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Senhor, que em breve, Senhor, ela possa, Senhor, estar voltando, Senhor, aos seus afazeres, ó Deus, que ela possa estar cuidando, Senhor, da sua família, e nós louvamos o seu nome, porque até aqui o Senhor tem cuidado, o Senhor tem livrado, Senhor, as nossas vidas, Senhor, e nos leve debaixo da sua santa proteção para os nossos lares, e que nós possamos ter uma semana abençoada diante da tua presença, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Quando eu falo sobre a doença, não é, como eu falei, muitas pessoas pegam e estão hoje, graças a Deus, curadas. É isso que eu quero dizer. Então não é só morte, tem a cura também. Amém? E nós vamos orar por cura. Nós vamos orar por cura. Que Deus, se alguém foi infectado, que ele seja curado. Tem várias pessoas aqui que pegaram e são testemunhas, que estão aqui, graças a Deus por isso. Amém? E eu louvo a Deus por sua vida, que Deus te guardou. E assim com outras pessoas também. A gente não pode somente pensar o pior. A gente tem que pensar na cura de Deus. Amém? Levante suas mãos aos céus em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, tenham uma semana abençoada. E que você que nos visita pela primeira vez, retorne por gentileza, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Vá na paz. Deus abençoe.